Olá, sejam bem-vindos ao programa Criando Mais, um espaço onde nós vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta, e hoje eu venho falar sobre um tema relacionado a decisões. O tema de hoje vai ser: por que temos dificuldades de tomar decisões? Primeiro eu quero contextualizar, eu quero trazer um exemplo para vocês conseguirem entender e também se colocarem nesse lugar e perceberem se isso acontece com vocês. Percebam que geralmente a gente tem bastante dificuldade em tomar uma decisão na nossa vida. Por exemplo, a gente percebe que tem vários relacionamentos, e eu recebo também muitos atendimentos nesse sentido, de relações de longo prazo, né? Ou relações que já não estão indo muito bem, já não estão muito boas, e as pessoas continuam nesta relação. E elas não sabem o porquê que elas se mantêm nesse relacionamento amoroso. Elas não têm força e elas não conseguem operar as mudanças, fazer as mudanças para sair desta relação. Às vezes pode ser também uma relação de amizade, onde já está há muito tempo juntos, se conhecem há muitos anos, já tiveram muitas experiências, muitas vivências, e isso também às vezes impede, né? Dificulta tomar alguma decisão, seja para melhorar ou seja para o rompimento dessa relação. No trabalho também. Muitas pessoas dizem que por causa da pandemia as pessoas começaram a se questionar em relação aos seus relacionamentos, né, por terem que ficar mais tempo em casa, e também em relação ao seu trabalho, né, porque muitos ficaram home office, descobriram que talvez não gostavam daquilo que faziam, ou, né, fortaleceram essa ideia que já tinham de que não eram felizes no trabalho, mas permanecem. E da mesma forma que eu recebo muitos atendimentos relacionados a relacionamento amoroso, eu também recebo muitos atendimentos referente a trabalho, a propósito de vida, né? Onde a pessoa às vezes está muito tempo fazendo a mesma função, não se sente realizada, não se sente feliz, se sente sem propósito de vida mesmo. Às vezes está ali só pelo dinheiro e está tudo bem. Isso não é um julgamento nem uma crítica, porque nesta realidade nós precisamos, né, do dinheiro, do material, e está tudo certo. Mas eu digo no sentido de que isso não preenche a pessoa, não contribui para a felicidade dela, né? E por que então a gente tem dificuldade de tomar decisões? Por que a gente fica preso a essas relações, né? Muitas vezes tóxicas, abusivas, nessas relações que nos sugam energia, que nos desgastam, que não é bom, não é legal, que a gente vê que não está trazendo nenhuma contribuição para a nossa vida. É importante a gente observar a nossa história. É bom a gente olhar lá para trás, na nossa infância inclusive, e perceber como que era a nossa vida lá atrás, quais foram as dores que eu tive, né, na minha infância. É importante a gente observar os nossos padrões de comportamento, né, as feridas emocionais. E por que isso? Porque hoje a gente age de acordo com o que a gente aprendeu lá atrás, lá na nossa infância. Pode ser que você nunca tenha se dado conta disso, e talvez nunca tenha, né, pensado sobre isso, mas a questão é que muitas vezes a gente fica, por exemplo, num relacionamento amoroso, inclusive abusivo, né, tóxico, pela necessidade de ser amado. E isso é uma ferida, né? É a ferida do abandono ou a ferida da rejeição, pode ser a ferida da humilhação. Então é aquela coisa, na infância a pessoa pode ter sido tão humilhada que hoje ela fica num emprego onde ela fica o tempo todo recebendo, por exemplo, xingão, onde ela não é valorizada. Percebe como isso é um padrão? E esse padrão de comportamento, ele vem lá da infância. Então, por isso que é tão importante olhar, né, para a sua infância, olhar para a sua história, para o que você viveu e também para as experiências que você teve no decorrer da sua vida. Porque as decisões a gente toma com base no quê? É como se a gente tivesse uma bússola dentro da gente. E a gente fizesse o quê? Cada decisão que eu preciso tomar, eu vou ali e consulto essa bússola. E quando eu consulto essa bússola, eu geralmente tomo a decisão
a mesma que eu sempre tomo. Eu sempre sou direcionada a tomar aquele mesmo caminho, a seguir por aquele mesmo trecho. Só que talvez em algum momento foi uma boa decisão, mas em outro não. Em outro momento não é uma boa decisão, não vai contribuir para a sua vida nesse momento. Então, é importante o quê? É importante, eu sempre vou falar disso, todo o programa, toda vez que eu falar sobre questões de desenvolvimento, né, de criar mais possibilidades para a sua vida, eu sempre vou trazer a questão do autoconhecimento. Então, é importante sim se autoconhecer, se entender e começar a olhar e se perguntar, por que eu ajo dessa forma? Por que eu sempre repito o mesmo comportamento? Por que no relacionamento amoroso eu não consigo me impor? Eu não consigo dizer o que eu gosto, eu não consigo dizer o que eu quero, né? Eu tenho sempre que dizer sim, eu não consigo dizer que não, eu não consigo me expressar, me comunicar com clareza dentro da relação. Então, porque talvez lá na tua infância tu foi muito reprimida. Talvez lá atrás, em algum momento tu foi rejeitada pelos teus pais, pelos teus cuidadores, ou até na escola, pelos amigos, ou talvez até por algum namorado. E o que faz? Faz com que agora tu tenha inconscientemente tanto medo de ser rejeitada que tu já automaticamente cria formas de agir no mundo, né, para que isso não aconteça. E também pode acontecer nessa questão da rejeição de que tu acabe rejeitando antes. Isso é muito comum. Eu recebo muitos casos, né, de relacionamento, que nem eu falei, e muitas vezes a pessoa diz assim, eu já vi que não ia dar em nada, então eu já não quis. Isso é uma forma de proteção. Por quê? Porque eu não quero sofrer aquele sentimento da rejeição. Então eu rejeito. Eu rejeito antes, com medo de ser rejeitada. Da mesma forma, o abandono. Se eu tenho medo de ser abandonado, tudo isso que eu tô falando é inconsciente, tá? É inconsciente. Muitas vezes a gente não tem essa clareza, por isso que eu tô trazendo essa informação para vocês começarem a pensar sobre isso e se observar no dia a dia. Então, em relação ao abandono, talvez lá na infância você se sentiu abandonada em algum momento, né? Pelos seus pais, enfim. E aí agora, o que acontece? Você inconscientemente morre de medo de ser abandonada também. E aí, a pessoa hoje, adulta, não consegue dizer não. Ela não diz não. Ela nunca vai contra o outro, ela aceita tudo que o outro diz. Por quê? Porque ela tem esse medo inconsciente de ser abandonada, né? Porque a necessidade de ser amado todos nós temos. Por mais que a pessoa tenha sofrido traumas, dificuldades, né, sofrimentos, todo mundo tem essa necessidade de ser amado. Nós somos seres relacionais. Então é muito difícil para uma pessoa decidir e escolher ficar sozinha. Não é impossível. Algumas pessoas decidem e escolhem isso, mas pelas suas dores. Quando a pessoa decide e escolhe ficar sozinha, geralmente é porque ela está olhando mais para as suas dores do que para o sentimento, né? Da liberdade, do amor, de poder se expressar, de poder viver, experimentar coisas novas, né? É como se ela estivesse dizendo não para a vida. E a gente tem também a ferida da traição. Então, essa questão da traição é muito engraçado como que ela opera em nós, né? Pode ser que talvez você tenha visto em algum momento a questão por exemplo, houve uma traição na sua família. Vamos dar só um exemplo, o pai traiu a mãe. Quando somos criança, a gente sempre toma partido de um e outro. E talvez nesse momento tu tenha tomado partido da mãe que foi traída. Então tu levou essa ideia para os teus relacionamentos hoje inconsciente. Então tu tem tanto medo de ser traída que tu controla tudo. Que tu tem que ter tudo ali, controle sobre tudo. Tu precisa o tempo inteiro saber o que está acontecendo, né? Precisa estar sempre tendo controle. Não consegue delegar no trabalho. O trabalho, da mesma forma, faz tudo sozinho. Por quê? Porque o outro não vai dar conta. Porque o outro, em algum momento, vai fazer algo de errado. Percebe como essas questões eu tô falando só de feridas emocionais. Tô falando só da infância, né? De coisas que aconteceram lá que inconscientemente podem estar dominando a sua vida hoje.
Nós temos a ferida também da humilhação, né? Que eu já falei um pouquinho. Que em algum momento talvez tu tenha sido humilhado e hoje para você o natural na vida é sim receber humilhação. É sim não saber se impor, é não saber dizer o que quer, é não saber dizer não, né? É ouvir e ficar quieto, né? Eu não falo em reagir, mas eu falo em se respeitar, né? Eu falo em saber por que que tu aceita essas situações. Por que que você continua ali, né? E tem também a ferida da injustiça. A ferida da injustiça pode ser em algum momento em que tu tenha se sentido injustiçada em alguma situação, né? E hoje na tua vida pode ser que tu atraia só situações assim, aonde o tempo inteiro tu se sinta injustiçada. Seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso. Então percebe como essas questões lá da nossa infância interferem hoje na nossa tomada de decisão. Mas eu quero deixar uma dica aqui para vocês. Uma dica muito importante. Quando as coisas não vão bem na nossa vida, quando algo não tá bem, alguma área da nossa vida não tá fluindo bem, em vez de a gente lutar, sabe? Ter todo aquele esforço e ficar lutando contra e ficar preocupado e tentar resolver de todas as formas, uma coisa que vocês podem começar a fazer, e vocês vão perceber isso na vida de vocês, no dia a dia de vocês, em qualquer situação, em qualquer desafio do dia a dia, tá? Façam esse exercício. Pratiquem a aceitação. Olha para essa situação e diz ok, tá assim. E agora, percebe, é 2 marcos aqui. É como se eu tivesse lutando contra o tempo inteiro, fazendo um esforço gigantesco para lutar contra isso aqui, porque eu não quero isso aqui na minha vida, eu não aguento mais esse trabalho que eu tô. E eu preciso mudar isso aqui, eu preciso arrumar outro emprego, e tu não consegue outro emprego, já faz 2 anos e tu tá ainda nesse emprego que tu não gosta, tá sempre, sabe, com aquelas mesmas incomodações do dia a dia, e tu tá sempre lutando contra. Olha quanta energia que tu tá gastando. E o outro marco é o quê? É justamente olhar para essa situação, já que eu dei o exemplo do trabalho, e dizer, bom, não é o que eu quero. Não tá bom assim. Não tá legal. Então, ok, eu vou aceitar que realmente isso aqui não tá bom. Só que aí a questão é o que tu faz a partir de agora. Percebe? O que tu vai fazer a partir de agora. É como se tu fosse pro futuro. É o que eu posso fazer, então, para melhorar isso. Fica mais leve. Tu vai perceber que tu vai ter mais clareza, vai ter mais discernimento para poder tomar uma decisão que seja mais coerente, congruente com o que você quer para sua vida, né? Por que eu tô falando isso? Por que eu trouxe isso? Porque esse último mês eu atendi tantas pessoas que vieram falar que estão chateadas com o trabalho, que estão pensando em sair do trabalho, só que elas ficam presas na reclamação, elas ficam presas no problema. No problema que é o trabalho que não tá legal, que eu tô cansada de fazer isso, que eu queria fazer outra coisa, que, eu tô pensando, mas eu não me encontro, ou eu já tenho ideia que eu quero fazer, abrir um negócio, fazer outra coisa, e eu não tenho, não sei como iniciar, não tenho coragem de iniciar. Tu tem que tomar uma decisão em algum momento. Enquanto esse momento não chega, dê pequenos passos, ao invés de ficar preso no problema. Pequenos passos. Se é em relação ao teu trabalho, lembra que eu dei a dica antes? Aceitação. Não tá legal, não é o que eu gosto. Então, o que eu vou fazer? Vou pensar em algo que eu gostaria de fazer. Se eu já tenho a ideia do que eu gosto de fazer, como eu posso começar a colocar em prática isso? Depois do meu horário de trabalho, no final de semana, nos meus horários vagos. E começar a trabalhar em algo que você ama. Mas o que a gente faz? O que a maioria das pessoas fazem? A tendência é elas fazerem o quê? Elas ficarem ali olhando para o problema, reclamando do problema, ao invés de gastar essa energia no que elas realmente gostam de fazer. E tá tudo bem ser assim, porque isso também nós aprendemos na infância. Também aprendemos lá como lidar com as situações, né? Através dos nossos pais, dos professores, dos nossos cuidadores. Mas agora você pode fazer diferente. Ou você vai continuar a vida toda agindo da mesma forma. É começar a trazer consciência.
Para a gente ter novas possibilidades na nossa vida, a gente precisa ter consciência. Então aqui eu estou trazendo para vocês um pouco de consciência. E é o que eu digo sempre em cada atendimento que eu faço. É clareza e consciência. Minha função é só essa. É trazer clareza e consciência. A partir desse momento, a partir daí que você está tendo essa clareza e essa consciência, você já pode começar a operar mudanças na sua vida. Porque até então você não tinha esse conhecimento, você não tinha essa visão sobre a situação. E se tem algo na sua vida que está muito difícil de decidir, de resolver, a constelação familiar ela pode te ajudar a observar os emaranhados que a gente diz, né? As repetições de padrão e de comportamento. E por que isso? Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Imagina agora comigo que a sua vida, quando você nasceu, você recebeu um quadro em branco. E a maioria das pessoas acredita que a partir do nascimento elas vão começar a pintar esse quadro. E elas vão começar a construir a vida delas, né? A tomar as decisões em relação à vida, fazer as suas escolhas. Mas a gente sempre fala na constelação que existe todo uma gama de informações por trás, que vem lá dos nossos antepassados, que vem lá da nossa ancestralidade. Então esse quadro em branco, se tu for olhar bem, ele tá todo desenhado já e apagado. E a gente recebe ele para quê? Para dar continuidade àquela ancestralidade, àquela linhagem. Então, por isso que a gente fala muito em padrão de comportamento. Por isso que às vezes tu pode estar agindo de uma forma que às vezes tu não se reconhece porque tu tá sendo leal ao teu sistema familiar. Talvez tu esteja repetindo um comportamento do teu pai, da tua mãe. Talvez tu esteja repetindo um comportamento dos avós. É algo da tua ancestralidade que tu vem trazendo lá de trás. E aí, através da constelação, a gente consegue fazer o quê? Olhar para isso e começar a mudar. E começar a poder tomar as decisões e as escolhas a partir daí. Se não for algo tão profundo, tão ancestral, que nem eu digo, que pegue tanto essa questão familiar, tem também a desprogramação neurobiológica, que é uma técnica muito grandiosa, muito fascinante no sentido de trabalhar as crenças, aonde ela consegue eliminar todos esses pontos que estão bloqueando, essas dificuldades que tem para tomar as decisões. Então veja que um ponto que é sobre as decisões, ela é um emaranhado de coisas que pode estar ali influenciando a sua vida hoje. Porque a gente não nasce do zero, a gente não vem para esse mundo do zero, construindo as experiências a partir de agora. Sim, a gente tem experiências que vão moldar as nossas atitudes, mas a gente também traz isso lá dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais. Percebe se talvez no teu relacionamento, se tu tiver com dificuldade no relacionamento amoroso, se não está repetindo a relação dos teus pais. Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Algo que tu viu. Porque é nessa relação com os nossos pais que a gente aprende a se relacionar. Né? Por mais que tu diga assim, mas eu não convivi com o meu pai. Os meus pais se separaram muito cedo, eu não conheci o meu pai. Da mesma forma. Qual que é a tua visão em relação aos homens, por exemplo? Ao masculino? Isso também interfere na tua vida. Isso interfere tanto no teu relacionamento amoroso, como no trabalho, como no dinheiro. Interfere em todas as áreas. Em todas as áreas da tua vida. Então, é algo assim que eu sempre vou frisar, né? Precisa sim olhar e ter autoconhecimento se tu quiser fazer essas mudanças na tua vida e começar a tomar decisões mais conscientes. Então, para tomar a decisão que você precisa na sua vida, você precisa se autoconhecer e entender quais são os seus padrões de comportamento. Por que você age assim na sua vida? Parece algo difícil, mas não é. É algo que, aos poucos, com o passar do tempo, você vai se conhecendo, vai se percebendo e vai conseguir fazer as mudanças na sua vida e sim tomar decisões melhores. Se eu pudesse deixar uma dica para você, a dica que eu deixaria é sempre olhe para si antes de tomar qualquer decisão. O que eu estou sentindo?
o que eu quero para minha vida, como eu me sinto em relação a isso que eu preciso decidir. Por mais que seja uma decisão difícil, analise quais são os prós e os contras, o que você vai ganhar e perder em relação a essa decisão. A gente nunca ganha sempre. E sempre que a gente decide por algo, a gente perde outra coisa. Certo, meus amores? Então hoje o tema que eu queria trazer para vocês era relacionado a decisões. Eu espero que isso ajude vocês a refletirem sobre as suas questões, se vocês têm alguma dificuldade, e que vocês possam sim. O meu desejo é que vocês tenham decisões cada vez mais conscientes e congruentes em relação a quem vocês são. Tá bom? Então eu agradeço a todos vocês que assistirem o programa e até o próximo programa.